Olá, se você é daqueles que sempre teve problema com informática, não se dá muito bem com tecnologia, sonha em fazer um concurso público ou vai fazer uma entrevista de emprego e não se dá muito bem com o teste que te aplicam de informática, você não está sozinho. De algum tempo para cá, de alguns anos para cá, é exigido em todos os concursos públicos no Brasil e praticamente todos os processos seletivos de empresa, é exigido um conhecimento mínimo de informática. E esse conhecimento ele passa desde a prática que você vai ter que ter até um mínimo de conhecimento teórico. E muita gente não tem. A parte de concurso público, ele reprova muita gente porque ele zera a prova de informática. Se você zerar qualquer matéria, você automaticamente está desclassificado. E a maioria, se você tem um conhecimento muito bom em informática, automaticamente você vai se sobressair daqueles outros. Sem falar que é interessante, porque hoje não se vive mais sem tecnologia, você ter esse conhecimento para a sua vida diária. Pensando nisso, eu estou organizando um workshop, que vai ser agora, no começo do mês de junho de 2017, que ele vai ser voltado para você, que depende de informática, tanto para fazer um concurso público, quanto para um processo seletivo de uma empresa qualquer. Ou mesmo se você é completamente leigo e precisa de conhecimento para você poder manusear e até tirar melhor proveito da sua máquina. Eu vou abordar nele com uma linguagem mais simples possível e com um conteúdo mais, como que eu digo, mais enxuto, com aproximadamente 3 horas de duração, os principais tópicos que caem, que já vi até hoje em edital de concurso e os testes que são aplicados por diversas empresas. Para quem não me conhece, eu tenho mais de 15 anos de experiência em administração de sistemas, conheço bem a parte tanto de levantamento de requisito quanto essa parte de teste do funcionário, se ele está apto ou não a trabalhar com aquela ferramenta. Nesse workshop nós vamos trabalhar um pouco das grandezas de informática, o que é, você deve escutar muito falando de megabyte, megabit por segundo, e a maioria das pessoas não tem nem noção do que é isso. Escuta um pacote de dados, por exemplo, sei lá, o cara tem 2 GB e não sabe o que é isso. Vamos desmistificar isso para você entender, até mesmo para você contratar um serviço ou você comprar um equipamento, você ter uma noção do que é o básico que está sendo descrito ali do equipamento. Nós vamos entender o que são periféricos, o que é periférico de entrada, o que é periférico de saída. Em alguns concursos eu já vi cobrar coisa muito simples, como, por exemplo, dos itens abaixo, qual deles pode ser utilizado para se extrair uma informação do computador. São coisas que, se você sabe o que é saída, o que é entrada, você mata uma questão dessa. E, por incrível que pareça, tem coisa que parece muito simples para a maioria das pessoas, na hora da prova a pessoa erra. Nós vamos entender o que compõe o hardware básico de uma máquina, qual que é a semelhança entre um smartphone e um computador, por exemplo, o que é processador, memória, o que é disco, o que é armazenamento. Voltamos lá nas grandezas, quais são os tamanhos de disco, para isso você precisa. As frequências de operação dos negócios, de novo, você precisa das grandezas. É extremamente necessário você ter esse tipo de informação. Nós vamos ter conceitos do que é software, quais são os tipos de software que existe, o que é sistema operacional e os tipos mais comuns de mercado, a saber, Linux e Windows. O Windows todo mundo está habituado com ele. O Linux é o grande bicho-papão, muita gente não tem nem noção do que se trata e é cobrado já há algum tempo em concurso público que o cidadão saiba esse tipo de coisa. Tem muita empresa que ele utiliza na estação de trabalho alguma versão do Linux. É bem diferente do Windows. Nós vamos tentar entender algumas diferenças mais básicas que você vai utilizar para que você consiga extrair ou pelo menos trabalhar no básico dessa máquina. Vamos entender quais são os programas nativos da plataforma Windows, que você precisa deles no dia a dia e sem eles também não tem como trabalhar. O que você pode fazer com o básico do sistema operacional sem ter que instalar nada nele. Vamos entender conceitos básicos de armazenamento de dados, vamos entender o que é lixeira, como que se passa uma informação pela lixeira, como que se extrai. Vamos entender um pouco sobre a exclusão do dado, exatamente como é marcado isso, por que em alguns casos é possível recuperar o dado, em outros casos não é possível.
o que é feito um processo de perícia, por exemplo. Ele consegue extrair numa máquina o porquê e como. Quando você exclui uma informação e depois arrependeu e ela não está na lixeira, como você traz de volta? Existem modalidades específicas e momentos específicos que você consegue trazer, talvez até aí você mesmo na sua casa. Vamos entender a parte que compõe a internet. Ela basicamente ela é uma estrutura inteira que ela trabalha desde da navegação, você está acostumado com as páginas da internet, a parte do serviço de e-mail, a parte de serviço de mensageria instantânea, videoconferências. Tudo isso tem um mecanismo por trás que funciona. Nós vamos tentar demonstrar de maneira mais básica para você entender quais são os protocolos que compõem isso. Para você vai encontrar na prova, como por exemplo, um problema, um usuário ligou sua máquina e se deparou com, por exemplo, uma coisa do tipo, a página não pôde ser encontrada, ou o nome não existe. O que é isso? O que é um serviço de nome? O que é serviço de roteamento? Como que funciona isso na prática? Você encontra isso, às vezes, até na sua máquina de trabalho, em casa, normalmente. Nós vamos entender o que são e-mails maliciosos, os riscos que existem por trás disso e os golpes que são aplicados em cima de e-mail. Por exemplo, um phishing scam, que é uma técnica que, apesar de ela parece muito óbvia, muita gente ainda cai. Ela rende um dinheiro muito grande hoje para muito falsificador no mundo. E com conhecimento básico você conseguiria se livrar e sair da estatística daquelas pessoas que caem. Vamos entender o que são redes sociais, a sua aplicação prática, seu uso no marketing, o porquê que para uma empresa é tão interessante. Na verdade, já existe até uma profissão hoje de analista de redes sociais ou um especialista em rede social. É um nicho de mercado muito interessante também, valeria a pena até alguns se dedicar a esse tipo de segmento. Nós vamos entender um pouco sobre a estrutura física de uma rede. O que compõe, de que é composto os diversos tipos de rede, quais são as diferenças entre eles, o que tem dentro de uma empresa, por exemplo, a rede dela, e o que você encontra na sua casa. Tem muita coisa que é muito semelhante. E o que a empresa utiliza que você poderia até trazer para dentro da sua casa que lhe seria útil, como, por exemplo, controlar a navegação dos seus filhos. Uma empresa utiliza de forma muito interessante controle de conteúdo e monitoramento, que ela permite saber o que o funcionário está fazendo. E se você trouxesse para dentro da sua casa, também é interessante você saber o que seus filhos andam fazendo. E são coisas que você nem vai gastar dinheiro para fazer. Você vai ver que com o equipamento que você tem aí, às vezes você consegue fazer. Nós vamos entender quais são os dispositivos mais comuns utilizados numa rede, qual é a parte de cabeamento, os tipos de cabeamentos que existem, os dispositivos de interconexão, hub, switch, o que é um roteador, que é um mecanismo que toda rede hoje tem. Quais são os tipos de violação que existem ali dentro, tipo de ataque que pode acontecer especificamente no nível de rede, quais são os tipos de acesso indevido que acontece tanto no seu sistema operacional, na sua máquina, como na sua rede. A diferença que existe entre a rede da empresa e uma rede doméstica. O porquê da necessidade de se proteger ali dentro. Nós vamos entender um pouco os tipos de vírus que você encontra por aí. Num concurso em específico, ele é cobrado. Numa prova que você fizer para admissão numa empresa privada, também você vai encontrar a mesma coisa. É interessante que você saiba diferenciar um tipo de vírus do outro. Vai te perguntar lá, por exemplo, o que é um cavalo de Troia. Você tem que saber o que é isso. Qual que é a diferença, por exemplo, entre um spyware e um cavalo de Troia. São diferenças básicas que é necessário você saber. Teoricamente, na prova cai. Se você souber isso para a sua vida prática, é interessante você aprender a se defender. Recentemente houve um ataque aí, até em nível global, de um tipo de vírus que está virando febre. É aquele tipo que é conhecido como sequestrador. Ele encripta seus dados, ele baralha seus dados e te cobra um resgate. Para você recuperar aquela informação, você tem que pagar. Nós vamos entender como funciona, o que é, vamos entender o que é criptografia, o que é certificado digital, assinatura eletrônica, vamos entender o que é encriptar um disco, encriptar os seus dados, como que um vírus desse trabalha e como que você pode utilizar essa tecnologia a seu favor, como que você protege os dados que estão dentro de um computador seu
Quanto a acesso indevido, sei lá, você tem informações que às vezes você não quer ficar na mão de qualquer pessoa e você deixa, por exemplo, seu notebook é roubado amanhã. Essas informações todas estão lá. Existem maneiras de você proteger e a maioria você nem vai gastar nada para isso. É apenas sabendo fazer. Você garante a qualidade daquilo ali. E criptografia é uma coisa que hoje está presente em tudo. O WhatsApp, ele vira e mexe, ele entra na mídia por causa daquela encrenca que existe entre o judiciário e a empresa que hoje detém o WhatsApp, que é o Facebook. O porquê que isso existe. A criptografia que ele emprega, a maneira como ele embaralha os dados de um equipamento para o outro, isso praticamente impossibilita a polícia de ver. Nós vamos entender o porquê, como funciona, inclusive por que os Estados Unidos anunciou recentemente que eles conseguem, já que ninguém consegue, o porquê consegue, como que ele consegue. Do nível técnico, realmente é bem possível que eles consigam. Vamos entender o que é backup, os tipos de backup que existe, como fazer. Vamos entender o que é nuvem. A nuvem é bem interessante para que você mantenha seus dados seguros, de forma que se amanhã ou depois você tiver seu equipamento roubado, quebrado, caiu na água, seu telefone, por algum motivo, você consiga trazer esses dados de volta. E ao contrário de que muita gente pensa, a nuvem, às vezes você consegue serviços na nuvem até de graça, sem você gastar nada. Vamos trabalhar muito em cima dos aplicativos de escritório. Basicamente, aí está a maior importância para uma empresa ou por concurso. É necessário que o funcionário ele entenda o que é um ofício, como fazer aquilo ali, as ferramentas que você usa para aquilo e principalmente o que é uma planilha, para que serve, como fazer, quais são os softwares utilizados para isso, o que são fórmulas, como você fazer aquilo ali para o computador calcular para você. Para uma empresa isso é tudo, para o serviço público também. Automaticamente ele vai pedir isso num exame normal de admissão de uma empresa privada e vai pedir isso num concurso público, porque se você, nos dias de hoje, se você não sabe usar o Excel, você não vai passar em um concurso público, não adianta tentar. É bastante interessante um conhecimento aprofundado disso aí. Para todo mundo que adquirir o workshop, eu vou desenvolver também um curso de cerca de 1 hora de duração apenas sobre segurança de informação. Aquilo que você vai utilizar tanto na sua vida prática quanto dentro de uma empresa. São conceitos que, se você souber, acaba muito com aquele medo que muita gente tem. Eu não tenho coragem de comprar pela internet porque eu tenho medo, por exemplo, de ser roubado. Ou porque, quais são os momentos específicos que você pode ser roubado, os cuidados que você tem que ter. E os principais ataques que têm ocorrido ultimamente e o principal, o que tem caído na mídia brasileira agora, há pouco tempo, que são as criptomoedas, como o mais famoso o Bitcoin. O que é, como funciona, o porquê que os criminosos gostam desse tipo de moeda. A dificuldade que é o rastreio desse tipo de coisa. Que se a moda pega, amanhã ou depois nós vamos começar a ter problemas sérios em várias partes do mundo, por questões de a investigação policial fica bem dificultada. Bom, o treinamento você vai conseguir maiores informações sobre ele lá na minha página pessoal. O endereço está aqui desde o começo do vídeo. Você consegue lá informações adicionais. Você vai conseguir adquirir o treinamento até parcelado em 12 vezes. Um valor é muito pequeno. E lá no site tem um link também. Você vai comprar ele no Mercado Livre pagando menos de R$10 por mês. É um treinamento que eu indico para todo mundo. Não só para quem vai fazer concurso público, mas para quem precisa ter um pouco mais de domínio da sua máquina. Bom, eu aguardo vocês até lá, começo de junho.